Graça e paz, boa noite. Só um amém. Graça e paz, boa noite. Aleluia. Você é vivo e está na casa do Deus vivo. Você é tabernáculo, você é santuário. Amém. Coluna, baluarte. Amém. Na casa. E você também é a casa de oração também. Amém. Nós somos a casa de oração e somos coluna e baluarte do nosso Deus vivo, onde nós manifestamos essas verdades. Amém? Seja bem-vindo ao culto de louvor, adoração e ministração da palavra. Eu sou o pastor Márcio, esse que vos fala nessa noite, pastor dessa igreja local abençoada, rica e próspera e cheia do Espírito Santo. Amém? E nessa noite eu tenho a responsabilidade de compartilhar da parte do Senhor aquilo que Deus deseja para o nosso crescimento. E o que eu quero compartilhar nessa noite é como nós podemos manter nossa cabeça, amém? Conectada ao Senhor, às coisas de Deus nesse mundo louco, amém? Então o desejo de Deus para mim e para você é que eu e você fique conectado com o Senhor, com as coisas do alto, com as coisas do céu, neste mundo louco, onde os valores têm sido invertidos, os valores têm sido deturpados, amém? Agora eu peço uma coisa para você, não fique no celular aí não, navegando em outras coisas que não seja a palavra de Deus. Deus está vendo e tem alguns irmãos que vê, depois fala para o pastor também, amém? Aleluia. Eu não sei como você quer dizer que seja esse irmão, mas dentro da casa de Deus é um cuidado com a sua vida, amém? Com a sua salvação. Então não se desconecte de outras coisas não, porque eu tenho certeza que com a palavra de Deus vindo, pode curar, pode salvar, pode libertar você de uma vez para todo e sempre, amém? E as outras coisas depois nós vamos fazer, vamos fluir, e se você obedecer à palavra, Deus vai ajudar você a prosperar nas outras áreas da sua vida, amém? Diga amém. Eu recebo, pastor, eu não vou entrar em outro aplicativo não. Aleluia. Faz um coração para o pastor assim, para você dizer, eu amo meu pastor. Amado, falar as verdades do Senhor, da parte do Senhor, nos traz livramento, nos traz salvação. E nós precisamos entender que Isaías, Paulo, falou a respeito de nós manifestarmos essa vida, sermos esse luzeiro, sermos, essa carta viva para as pessoas lerem aquilo que Deus tem escrito nas nossas vidas. Amém? E eu queria que você abrisse lá em Isaías 60, no versículo 1 ao 2, que nos diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Diga, eu sou luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra. Então a terra está coberta com as trevas. O mundo já é do maligno. Paulo fala sobre isso lá em Coríntios, que o mundo já é do maligno. E a escuridão, os povos, mas sobre ti aparece, resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Diga amém. Diga, eu manifesto a luz, eu manifesto a glória. Então o profeta Isaías messiânico fala de Cristo, Cristo se manifestando, salvando, nos libertando de tudo aquilo que era mortal, de todo o dano, de todo o pecado que havia sobre o ser humano. E nesse texto ele fala dessa luz, de nós resplandecermos essa luz nesse mundo de trevas. O mundo é trevas, irmãos, e não vai melhorar, mas nós precisamos manifestar essa luz, nós precisamos manifestar essa vida. E qual é o nosso desafio? Qual é o desafio do povo de Deus? Você sabe qual é? Nos mantermos firmes nesse mundo louco, amado, fora da igreja, e não permitir que as nossas famílias, a nossa igreja, os nossos filhos sejam atingidos por valores que não são os valores da palavra. Você está aqui? Porque nesse tempo, amado, o mundo, as trevas vai tentar entrar dentro da igreja e deturpar, desviar a nossa atenção,
desviar o nosso entendimento daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é boa fama, porque nisso, Paulo diz, pensais. Então eu e você devemos pensar naquilo que é justo, puro, verdadeiro, de boa fama. Mas o mundo, as trevas, vai tentar entrar dentro da igreja e deturpar as nossas vidas, infectando as nossas vidas, infectando a nossa família e os nossos filhos. Mas qual é o nosso papel? Ficar firme na doutrina, ficar firme na palavra e não permitir que esses valores sejam alterados, mudados. Isaías também fala lá no capítulo 5, abre comigo, Isaías capítulo 5, no versículo 20, que as pessoas têm mudado os valores, aquilo que é certo agora se torna errado, o que é errado se torna certo. E Isaías profetizou sobre isso, aquilo que ia acontecer, aquilo que estaria acontecendo nesses dias. Sim ou não? Porque hoje você viver certo, as pessoas falam que nós estamos errados. E se nós vivemos o errado, as pessoas vão dizer que nós estamos certos. Mas Isaías, ele declara, ele profetiza, ele diz assim: ai dos que ao mal clamam, chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão, da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Parafraseando, traduzindo esse texto, o que Isaías está dizendo? Que as pessoas iriam mudar a verdade, iam mudar os valores, aquilo que pregaríamos como verdade, as pessoas iam querer dizer que nós estamos errados. Mas nós precisamos nos manter firme e manifestar essa verdade para o mundo. Porque o mundo, amado, eles estão sem uma direção, eles estão perdidos, os olhos deles estão com escamas, e nós precisamos manifestar essa luz. E eu e você não podemos mudar a nossa opinião. Não podemos mudar a nossa opinião. O que nós cremos na palavra, ela vai continuar sendo a palavra até a volta de Jesus, ela não vai mudar. Quem muda é eu e você, quem cresce é eu e você. As pessoas declaram assim: a palavra de Deus se renova toda manhã. Não. Quem renova é você. Quando lê a palavra, você tem um entendimento novo e você passa a aplicar aquele entendimento que ontem você não tinha. Então, você tem esclarecimento, você tem revelação da palavra. Então, a sua vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Você crê nisso, irmão? Que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Você se expõe à palavra, você vai brilhando. Se expõe à palavra, você vai brilhando. Quanto mais relacionamos com Deus e com a sua palavra, mais brilho vai sair de nós. Nós somos como um farol no meio do mar. O navio se localiza pelo farol. E nós, como esse farol, amado, vamos orientar, direcionar as pessoas que estão à deriva, perdidos, sem uma direção, sem um propósito, sem uma identidade, sem saber qual é a sua origem, para onde você vai, de onde você veio, quem eu sou. Mas nós temos a palavra, nós temos o Espírito para ajudar e levar essas pessoas ao entendimento daquilo que Cristo fez por elas. Você crê nisso, amado? Então, nós não podemos mudar de opinião sobre as verdades que nós recebemos da palavra, fomos iluminados. Paulo ora aos Efésios para que eles fossem iluminados e tivessem a revelação daquilo que Cristo veio manifestar para eles. E nós precisamos ter essa revelação daquilo que Cristo se revelou é para nós nesse mundo. E Paulo ora por 2 vezes pedindo para que os olhos do entendimento da igreja fossem abertos. Sim ou não? Você já leu lá em Efésios? Para que os olhos do entendimento fossem abertos, para que eles entendessem aquilo que Cristo veio revelar, e através dessa revelação, nossa vida seria afetada, e nós não seríamos mais os mesmos. Diga: eu não sou mais o mesmo. Amém? Então nós não podemos mudar as nossas opiniões estabelecidas pela palavra na nossa vida. Nós não podemos negociar as verdades da palavra.
Não podemos ser influenciados, mas temos que influenciar. Você foi chamado para influenciar, você não foi chamado para ser influenciado. Amém? Diga, eu fui chamado para influenciar e não ser influenciado. Então nós temos o conhecimento, somos detentores dessa verdade e precisamos influenciar as pessoas que estão indo por um caminho de morte. Existem caminhos que parece que são de paz, mas são de morte. Quando eu tenho o entendimento da palavra, a revelação da palavra, eu não ando por caminhos errados, mas eu ando pelo caminho a qual a palavra me direciona, porque lá em Salmo 105:15 diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a palavra, a verdade de Deus é lâmpada, é luz para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Aleluia! E quando eu decido andar nessa verdade, amado, eu não permito que a minha cabeça, o meu entendimento, sejam mudados, sejam enganados. Você está comigo? Agora, se você não conhece a palavra, possivelmente você pode ser enganado, ludibriado, porque diabo, né? O nome diabo é pai das ilusões. Uma definição do nome diabo é pai das ilusões, é aquele que mostra uma coisa, mas não é. Então ele apresenta uma coisa, mas não é aquilo que de fato que ele está apresentando. É uma ilusão de ótica. Quem já viu ilusão de ótica? Parece que é algo, mas não é. Quando você chega perto é outra coisa. Então o diabo é o pai das ilusões, que engana. Então o diabo veio nos enganar, veio, sabe, colocar mentira. E quando Timóteo fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 em diante, falando que nos últimos tempos haveria várias situações se levantando, sim ou não? É 1 Timóteo, né? 4:1, falando de várias situações que se levantaria contra a igreja, não contra o mundo, mas contra a igreja, que iria tirar a igreja do propósito, tirar a igreja daquilo que o Senhor chamou ela para ser e viver. Abre lá comigo, 1 Timóteo 4:1. Ele fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Então dentro da igreja haverá alguns que vão se desviar da fé, vão se desviar da doutrina. Mas lá em Judas ele vai falar que nós devemos perseverar, estar firme na fé, para que eu e você não venhamos desviar, se afastar. Mas aqui Paulo está dizendo, nos últimos dias apostarão da fé, por obedecerem espíritos de enganos e ensinos de demônio. Rick Renner, não o cantor, mas o escritor, ele tem um livro que diz Espíritos de enganos e doutrinas de demônios, baseado nesse texto de Paulo, de 1 Timóteo 4:1, falando que nos últimos tempos se levantariam pessoas dentro da igreja. A Karina hoje de manhã falou sobre tamanho e santidade, ela tocou em alguns pontos, e eu estou falando a respeito do livro, como manter a sua cabeça erguida nesse mundo louco, a sua cabeça conectada às coisas do Senhor, nesse mundo que tudo está virado, amém? Então nós precisamos entender que na igreja, amado, vai se levantar pessoas pregando outro tipo de evangelho, outro tipo de ensino, e nós precisamos estar firmados, conhecendo a verdade da palavra, para que eu e você não sejam enganados, porque ele diz que possivelmente alguns serão enganados. Diga, não vai ser eu. Mas ele está dizendo, nos últimos tempos, o Espírito expressamente afirma que alguns vão se esfriar, que alguns vão se desviar, que alguns vão dar ouvidos a outro tipo de pregações. Ele vai falar sobre comichões no ouvido, trazendo mestres para si. Você está aqui comigo? Então a sociedade hoje parece como um navio à deriva, perdido, sem realmente saber o real propósito da sua vida, firmado naquilo que o Senhor estabeleceu
para Ele, irmãos. E nós não podemos estar como esse navio afastado, perdido, desconectado das coisas do Senhor. Nós precisamos estar conectados às coisas de Deus. Você está comigo? Amém? Então não vamos desconectar daquilo que Deus tem para mim e tem para a sua vida. Também podemos falar aqui, como pessoas de fé, queremos apresentar uma crença de que Deus tem coisas boas e reservadas para nós. Amém? Então, como pessoas de fé, nós precisamos entender que Deus tem coisas boas reservadas para mim e para você. Você crê nisso? Entretanto, não podemos ignorar a existência de que uma âncora moral se perdeu e o navio está se desviando por completamente da rota. Então Deus tem uma vida abençoada para mim e para você. Deus deseja o melhor para mim e para você. Mas um navio sem uma rota, sem uma direção, vai se perder. Existe um ministro que diz que todo aquele que se afasta de Deus, existe um navio ou um barco preparado para te levar para bem longe do Senhor. Então quando você se afasta da palavra, quando você deixa, de se encher da palavra, orar, congregar, estar submisso à visão, que é a palavra de Deus, o diabo sempre vai ter um barco preparado para te levar para bem longe. E o que o Paulo está dizendo, amado, que nós precisamos estar firmados no Senhor, nós precisamos estar conectados na sua palavra, para que eu e você não venhamos se desviar, porque vai entrar influências dentro da igreja, para enganar pessoas, para dizer aquilo que não é verdade da palavra. E eu e você precisamos estar bem firmados. Você sabe quais são as bases dos atributos morais de Deus? Existem bases dos atributos morais de Deus para as nossas vidas, que nós precisamos estar firmados. E essas bases dos atributos morais de Deus são santidade, amém? Fala também sobre justiça, bondade e misericórdia, amor, verdade e sabedoria. Nós precisamos estar firmados nesses atributos morais de Deus para a minha vida e na sua vida. Você precisa estar fundamentado nesses atributos morais de Deus, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. Você está comigo? Agora, existem duas visões de mundo, né? Quais são as duas visões de mundo? Aquela que é bíblica e aquela que não é. Existe dois caminhos, amado, o certo e o errado. Existe o céu e o inferno. Não tem meio termo, não tem coluna do meio. Quantos lembram lá, né? Do domingo, todo domingo à noite, Deus zebra, coluna do meio. Não, amado, não tem coluna do meio. Só tem quem é das antigas aí, né? Lembra lá assistir os Trapalhões. Aí depois tinha o esporte lá que falava do jogo, né? Bem antigo, né? Esqueci o nome a zebrinha que falava, né? O nome do repórter lá, eu esqueci. Então, amado, nós precisamos entender que existe dois tipos de visões, a do mundo e a de Deus. E qual nós estamos firmados? Existem dois tipos, e nós precisamos estar firmados naquela que se crê na palavra, que não se desvia da palavra. Diga, eu creio na palavra. Nós precisamos crer na imutabilidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não muda, ela é a mesma hoje, ontem e eternamente. Deus não muda, e a sua palavra também não muda. Lá em 1 Timóteo 1,15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se colocava neste lugar, mas ele se converte, ele recebe Cristo, ele tem um encontro com Cristo e a sua vida muda. Então Jesus veio para salvar os pecadores, libertar eu e você daquilo que era errado, nos trazendo para aquilo que é verdadeiro. Existe o falso, irmão, existe o verdadeiro. Como que eu faço para conhecer o verdadeiro? É tendo experiências e intimidade com o que é certo, com o verdadeiro. Não preciso conhecer o que é falso para saber o que é verdadeiro.
Na casa da moeda, as pessoas treinam com o dinheiro verdadeiro, para quando chegar o falso, ele identificar que é falso. Eu não treino com o falso para saber quando chegar o verdadeiro. Não, eu ando no verdadeiro, e quando chega o falso, eu identifico que é falso. Então, quando eu ando na palavra, na doutrina, tenho relacionamento com Deus, com o Espírito, quando chegar uma palavra, uma informação, uma direção que não é de Deus, eu vou perceber no meu espírito que aquilo é falso, que aquilo é anátema, que aquilo é pecado. Eu não sei se você já teve experiência de ouvir uma palavra. Nós que somos do Rema, somos treinados, afinados a ouvir a palavra da fé, a ouvir, sabe, a visão da parte do Senhor. E quando vem uma palavra que não é em linha, você percebe no teu espírito, parece que a unção vai embora se você falar uma besteira. Você já teve essa experiência? Alguém fala algo e aquilo acionar o teu espírito, você perceber, rapaz, isso está desalinhado. Uma música, uma frase, rapaz, está meio estranho, está soando estranho. Então, quando você é afinado com a palavra, você percebe essas influências, esse espírito, essas doutrinas erradas entrando dentro da igreja, ou tentando influenciar a sua vida, a sua casa. E nós precisamos fugir dessas coisas. Lá em 1 Timóteo 4, 9 e 10 diz assim: fiel à palavra, digna em ter aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, portanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Deus é Salvador dos fiéis, e a palavra é digna de toda a aceitação para a minha vida e para a sua vida. Você precisa se expor, você precisa se sujeitar à palavra, não ter dura cerviz. Porque existem pessoas de dura cerviz que não aceitam a palavra, que não quer receber a palavra, para que Deus mude essa situação, para que Deus te leve para um novo nível da sua vida, e você desfrute daquilo que Deus tem para você, em todas as áreas, irmão. Deus é o seu ajudador, Deus não está lutando contra você, Ele está ao seu favor. E às vezes as pessoas acham que Deus está lutando contra elas. Deus não está lutando contra você. Deus está ao seu favor, e você precisa submeter a Ele, a sua palavra, para que você possa também cooperar com aquilo que Deus deseja manifestar na sua vida, na nossa vida. Você está aqui? Então Deus estabelece a igreja. Amém? Quem estabeleceu a igreja, irmãos? Foi Deus. Ele que estabeleceu a igreja. E Ele deseja que a igreja, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, conhecer e praticar em conhecer o Senhor, para que nós chegamos nesse pleno conhecimento da verdade. Amém? E uma visão não bíblica, é uma visão não bíblica, é predominante, formada e alimentada pelos campos da ciência. Você está comigo? Então existe uma visão que não é bíblica, que é alimentada e formada pelo campo da ciência, da razão. Mas eu e você não somos guiados pelo campo da ciência ou do natural, das coisas externas. Nós somos influenciados pelas coisas do reino, pelas coisas do Espírito. Mas existe, uma visão não bíblica, que é alimentada por esse campo da ciência, da medicina. Honramos os médicos, são bênção, mas a palavra, a verdade, vai além, como existe uma canção, da medicina, do campo da ciência, que é contra as verdades bíblicas muitas das vezes. Estou dizendo que o médico, é uma pessoa má, está comigo? Mas muitas das vezes a ciência, a medicina vai contra a palavra, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus estabeleceu. Amado, prova disso está a nossa irmã Maria lá atrás. Ela chegou na cadeira de roda. Olha lá a irmã lá, olha, chegou na cadeira de roda, irmã. Essa é a irmã Maria. Ela recebeu uma oração do nosso irmão. Ela tomou posse da cura dela e ela falou: a partir de hoje eu não venho mais para o culto na cadeira de roda.
E ela agora vem andando sem a cadeira de roda, porque ela tomou posse dessa verdade. Ela não andou pelo campo da ciência, da medicina, ainda que a medicina disse para ela: você não vai andar mais. Ela recebe uma palavra, ela estava com um fato, ela recebe a palavra, e a palavra é absoluta, e a palavra muda a vida dela. A palavra mudou a vida dela, irmãos. Então nós temos um testemunho vivo aqui. Se você falar que a palavra não funciona, você é mentiroso, irmão, porque a irmã está aí como prova viva do que a palavra de Deus funciona. Chegou 2 cultos aí descendo na cadeira de roda. No terceiro ela recebe o milagre, a cura dela. Falou: a partir de hoje eu não vou mais na cadeira de roda. Por quê? Porque ela tomou posse da verdade, ela tomou posse da palavra, e a palavra fez efeito na vida dela, está fazendo efeito na vida dela, irmãos. E é esse conhecimento que nós precisamos ter. Amém? Não podemos estar presos no natural, no campo. E aí também fala, né, da medicina, da educação, bem como pelas normas da sociedade. A sociedade quer implantar um padrão, uma norma para a igreja, para as nossas vidas, mas nós não andamos segundo o padrão, a norma do mundo. Nós andamos segundo as normas, os padrões do céu. Você é cidadão do céu, irmãos. Diga: eu sou cidadão dos céus. Então quais são as nossas regras e normas? Do céu, não da terra. Então eu não posso ser influenciado para as coisas do mundo e deixar que elas me dominem, que elas ditem como eu devo viver e fazer, como eu devo governar a minha casa, como eu devo instruir e educar os meus filhos. Porque o mundo, o governo quer educar os nossos filhos, falar como nós devemos ensiná-los, corrigi-los, mas eles não têm um padrão bíblico para isso. Mas eu e você, nós temos esse padrão bíblico para ensinar, para educar os nossos filhos. Porque, né, o mundo quer entrar dentro das nossas casas, dentro da igreja. E lá em Efésios diz assim, no Efésios 2:2, lê comigo: nós quais andastes outra hora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então outra hora nós andávamos nesse curso, desobedecendo, influenciado pelo diabo, irmão. Mas agora eu e você não somos mais influenciados pelo diabo, somos influenciados pela palavra. Diga: eu sou influenciado pela palavra. E Deus levanta a igreja, Deus estabelece a igreja na terra. Para quê? Qual a intenção da igreja ser estabelecida na terra, irmãos? Para que o mal nunca fosse e deixado, para que o mal nunca viesse influenciar as nossas vidas. Então Deus estabelece a igreja, amado, para que esse mal não viesse ser estabelecido nas nossas vidas, não viesse influenciar as nossas vidas, mas que nós viemos influenciar o mundo, liberando a palavra, representando a Cristo na terra, irmãos. Amém? Então nós não podemos deixar, sabe, o mundo nos influenciar, mas o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder, para que nós possamos mudar aquilo que o diabo tem tentado implantar como verdade. Quando Paulo fala lá em Timóteo que o Senhor nos deu poder de ousadia, não de medo, é que o mundo estaria com medo, o mundo estaria em desespero, mas você, com um espírito equilibrado, moderado, poderoso, iria ajudar essas pessoas a sair das situações que elas se encontram. Você está comigo? Então você precisa entender que você tem um Espírito de Deus dentro de você, que não é um espírito de medo. Diga: eu não tenho um espírito de medo, eu tenho um espírito de ousadia, está dentro de mim, nada pode me parar. Diga: nada pode me parar. Diga: nada vai me parar. Aleluia, amém, amado? Então existe um espírito de poder dentro de você, mas o mundo está com medo. Principalmente quando se lembra na pandemia, as pessoas estavam desesperadas. Então Deus dá um espírito de poder, de ousadia, de moderação, para que você pudesse levar uma mensagem.
para essas pessoas, pregasse para essas pessoas, para que elas pudessem confiar em Cristo, na sua palavra, e a vida delas fossem mudadas. Amado, quem agarrou a palavra da fé, amado, Deus fez grandes milagres, Deus fez grandes coisas. Amém? Então Deus deu autoridade para mim e para você. E quais são as nossas armas espirituais? A palavra. Paulo vai falar sobre o bom combate da fé, que é a palavra. A armadura, vai falar em Efésios sobre essa armadura, o bom combate da fé, que é a palavra de Deus, renovando a mente, guardando o coração, declarando a palavra, calçando os pés com as sandálias para a preparação do evangelho da paz, o cinturão, o escudo, onde protege você, amado, dos enganos, das mentiras. Você está aqui? Diga: nada vai mudar a minha vida, porque a minha vida está guardada em Cristo. Está guardada mesmo em Cristo, amado? Então, se a sua vida está guardada em Cristo, você não vai permitir que essas mentiras, esses enganos entre na sua vida. Abra lá comigo em 2 Coríntios 10. Paulo diz assim para nós: porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo pensamentos à obediência de Cristo. Então a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E como eu venço isso? Pela palavra, pelo conhecimento da verdade. Eu levo o meu pensamento cativo à verdade de Deus. E o que é errado, ele precisa sair, ele precisa bater em retirada. Então você precisa ficar com a verdade do Senhor na sua vida. Amém? Diga: eu vou ficar com a verdade da palavra. Como eu vou destruir essas fortalezas do diabo? Com a palavra, irmão. Não é brigando, não é xingando, é você ficar firme na palavra. Você não arredar o pé, como diz. O sangue pode dar no joelho, mas você não arreda. Pode chover canivete, mas você não muda. É como prego batido e ponta virada. Eu creio dessa forma da palavra. Biblicamente não é na palavra de enganos de homens, na palavra bíblica. E pode acontecer o que acontecer, eu não mudo, eu não arredo os pés. E eu creio que é aquilo que a palavra diz, e ela vai acontecer, ela vai se manifestar na minha vida. Amém? Agora, existem enganos que lá atrás eram abominações, eram pecado, e que hoje as pessoas têm achado normal. Você sabia disso? Que lá atrás, normal, comum, que lá atrás era engano, era pecado, era passivo de prisão. E hoje o mundo tem mudado e tem implantado como normal, né? E lendo o livro Como Manter a Sua Cabeça, tem esse pedaço aí, né, que eu estou dizendo, no lugar, nesse mundo louco, vai falar de Hitler na Segunda Guerra Mundial. O nazista Hitler, onde ele matou os judeus e pegava pessoas que tinham problema de saúde e ele aplicava a eutanásia, que era a pessoa não tinha escolha de viver e ele sacrificava essas pessoas. Você já leu essa história? Sabe um pouco sobre isso? Então Hitler era uma dessas pessoas, amado, que sacrificava, matava essas pessoas. Se ela tivesse um problema psiquiátrico, ela já era sacrificada. Se ela tinha um problema de saúde, ela era sacrificada. Em algum momento ele sacrificava. Matou os judeus, porque ele perseguiu os judeus, nós sabemos disso. Aí ele pegava essas pessoas que tinham problemas de saúde e sacrificava. Ele tirava uma parte do corpo e implantava na outra pessoa, fazendo testes para vacinas. Não sei se você leu sobre isso, mas ele fazia essas abominações, Hitler. Então ele pegava pessoas que tinham um problema de saúde, aplicava a eutanásia, que é: eu decido sobre ela, ela não vai decidir, ninguém vai decidir, eu decido, então essa pessoa vai morrer. Porque ele queria criar uma comunidade, uma raça pura. Essa era a ideia de Hitler, criar uma raça pura, eliminando todas as pessoas
né, judeus, pessoas que tinham algum problemas de saúde, e ele eliminava para criar essa raça pura, 1930 mais ou menos. Então ele pegava uma pessoa e fazia como aquele filme, o Frankenstein. Quantos já assistiu esse filme, Frankenstein? Sai dessas abominações que Hitler fazia. Se você lê a história, eu estava lendo um livro e fala sobre isso. Ele tirou esse filme de Frankenstein dessas abominações que ele fazia. Então ele pegava a orelha, colocava na testa, pegava o nariz, colocava no braço e aplicando, né, na medicina, buscando cura para algumas coisas, né? E ele fazia essas abominações. Só que isso era condenado, sim ou não? Era condenado. Não era algo lícito, liberado. Então essas pessoas, né, eram condenadas, eram presas, né? A gente sabe que pouco tempo atrás algumas pessoas estavam ainda sendo julgadas e condenadas, enfim, sobre essas abominações. Agora a gente vê no século 21 agora pessoas, né, médicos fazendo essas mudanças, pessoas fazendo essas mudanças e querendo implantar como normal aquilo que lá atrás não era normal, era passivo de morte. Sim ou não? Lá atrás era abominação, era pecado, era proibido, mas hoje nós estamos vendo o quê? As pessoas querendo mudar e deturpar aquilo que é original, que Deus criou na vida do homem e da mulher. Não sei se você já entende, começou a perceber, né? Então existe essas sementes de engano, como eu já falei, né? Aquilo que lá atrás as pessoas não achavam normal, era proibido, hoje as pessoas estão achando normal. Uma delas é a mudança de sexo, que tira um órgão de um lugar e coloca no outro, a pessoa nasce, né, com um sentimento que o corpo que ela está não é aquele. E no livro, ele fala a respeito da mentira de um só braço. O que é a mentira de um só braço? É uma pessoa que nasceu com dois, mas ela acredita que ela tem só um e ela pede para o médico tirar o outro. Não, eu tenho um braço só. Ela colocou na cabeça dela, ela precisa de psiquiatra. Ela não precisa de médico. Mas ela nasce com o entendimento, Manu, que ela tem dois braços, mas ela nasceu com um. E aí ela pede para o médico fazer uma cirurgia e tirar um braço. Se esse médico faz essa cirurgia e tira esse braço, o que acontece com ele? Vai preso. Não, hoje vai preso. Se ele fizer isso com o braço. Com o braço ele vai preso. Mas com outras coisas é normal. Quantos estão entendendo? Então existe essa mentira de um só braço, que a pessoa nasce com esse entendimento. A pessoa nasce com os dois braços, mas tem a ilusão que tem um só. Aí pede para o médico, isso vai ser crime, ok? Você está comigo? Agora, a sociedade em geral se desviou de tal maneira que a verdade bíblica está sendo o quê? Afetada pelos pensamentos enganosos. Cada vez mais pessoas estão abraçando a noção de que o gênero não é determinado pelo nascimento, pela criação de Deus. Ela nasce num corpo errado. Não é isso que nós estamos vendo? Então ela tem esse sentimento, né? Pelo Criador, e pode ser alterado de maneira efetiva pela cirurgia. Aí a pessoa diz assim, eu sei que eu nasci homem, mas eu me sinto uma mulher. Eu nasci uma mulher, mas eu me sinto um homem. É o sentimento de um só braço. Eu nasci com dois, mas eu só tenho um, eu vou tirar o outro. A pessoa vai presa. Mas a pessoa hoje nasce com essa ideia, não, eu estou no corpo errado, eu sou homem, mas eu me sinto mulher, eu sou mulher, eu me sinto homem. E agora a sociedade está fazendo cirurgia, mudando o sexo, e está sendo aprovado, legalizado como algo normal, aquilo que antigamente era um crime.
Então essa é a sociedade, amado, que está querendo implantar enganos e mentiras na nossa vida, na nossa igreja, na igreja no geral, nos nossos filhos, achando que é desse jeito mesmo, é dessa forma, é dessa maneira. Hoje as pessoas, né, sente que é um gato, e aí você não pode falar que ela é um cachorro. Quem tem acompanhado e visto, a pessoa não, eu sou um gato, anda como um gato. Se você falar que ela é um ser humano, ela te processa, porque ela se sente no corpo de um gato, de um cachorro, de um cavalo, de uma vaca. Agora, se nós não estivermos firmes nessas verdades, esses enganos vão entrar dentro da igreja, vai entrar, amado, na nossa vida. Não vai entrar em nome de Jesus, mas se eu e você não estivermos firmes na palavra, revestidos dessa verdade, esses enganos vão entrar. Não estou dizendo que o amor de Deus não deva ser manifestado, mas o amor fala a verdade. O amor, amado, ele não negocia com o pecado. E as pessoas hoje, né, às vezes têm achado que as pessoas que pregam a verdade são radicais, que nós devemos aceitar as coisas erradas, aquilo que é errado, que é contra a palavra, nós devemos aceitar como amor, em detrimento do amor de Cristo. Nós não podemos negociar essas verdades, e é isso que nós temos visto. E esse livro, amado, ele é tão atual, falando desses enganos, falando de mentiras, falando dessas mudanças de verdade, que tem tentado influenciar a vida da igreja, as nossas vidas. Então foi liberado a mudança de sexo, sim ou não? Foi, mas antigamente isso era crime, hoje já não é. Então as pessoas querem mudar a palavra, para que elas vivam do jeito que elas querem. E querem pegar a palavra, amoldar a sua vida de viver, e não querem pegar a sua vida e se amoldar à palavra, mas querem pegar a palavra e se amoldar às suas práticas, às suas maneiras erradas de viver. Não, a palavra tem que se amoldar a mim. Não, amado, você precisa se amoldar à palavra, a verdade bíblica. Você está comigo? E lá, Tiago, capítulo 1, versículo 14, olha que ele fala: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que ele está dizendo? Ninguém vem com esse pensamento, amado, desenvolve. É desenvolvido esse pensamento. A pessoa está normal, mas de repente ela começa a desenvolver esse pensamento. Tiago fala sobre isso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então você não pode permitir que esses enganos, essas mentiras, influenciem você ao ponto de trazer morte espiritual na sua vida. Você pode morrer espiritualmente, sim ou não? Pode, se expondo às mentiras, aos enganos que estão sendo postos, que estão sendo colocados aí pela sociedade, para que nós venhamos a submeter a isso, mas a palavra é antes de todas as coisas. Antes de tudo, a palavra já existia, ele já era antes da fundação do mundo. Então, amado, não é uma questão de sermos mal educados, mas de termos uma firmeza, fundamentos na palavra, onde nós não vamos negociar os nossos valores. Eu não negocio os meus valores, você não deve negociar os seus valores. Eu sou santo, eu não minto, eu não roubo, eu não engano. Às vezes as pessoas vão falar, não, mente aí, o patrão vai falar, não, ajuda eu aí, fazer uma nota, um negócio aí. Não, eu sou cristão, eu creio na palavra, eu não vou fazer isso, eu não vou ceder. Nós não precisamos viver, nós não podemos viver como o mundo, amado. Nós precisamos viver diferente do mundo. Você está comigo? Olha que Jesus fala lá em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará.
Vira para o irmão e fala: não se esfria não, irmão. Qual é uma das evidências que Jesus vai voltar para a sua igreja? É o esfriamento. Eu sei que vai haver rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Mas uma das evidências que Jesus está voltando é o esfriamento da igreja. E Jesus diz aqui em Mateus, olha o que ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Então a iniquidade está aí, a mentira está aí, o engano está aí, a mudança dos valores estão aí. E eu e você como igreja não podemos esfriar, nós temos que nos afoguear e contra. Porque Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Então a porta do inferno era um local onde Jesus estava pregando aos seus discípulos. E ele diz: a minha palavra, a minha igreja, as portas do inferno onde sacrificavam crianças a um Deus. Nesse lugar chamado porta de inferno se sacrificava crianças. Então Jesus estava instruindo os seus discípulos. E Jesus vira para aquele lugar e fala: as portas do inferno, esse engano, essa mentira, onde essas pessoas estão oferecendo essas crianças a demônios, não vai prevalecer contra a igreja. Então esses enganos, essas mentiras não podem prevalecer contra a igreja. Jesus estava ensinando os seus discípulos nesse cenário, irmão, aonde estavam sacrificando crianças a um Deus, a deuses, né? A um Deus, o único Deus é o nosso, a deuses. E aí Jesus vira e fala: a porta do inferno não vai prevalecer contra você, esses enganos, essas mentiras não vai prevalecer contra a minha igreja. Mas como você tem se visto, amado? Como você tem se edificado nessas verdades, para que você possa resistir a esse espírito de engano que vai entrar? É um espírito de engano. Então, se você não se aperceber, se atentar, ele vai desviar ou aprisionar até os escolhidos. A palavra do Senhor diz que vai pegar os escolhidos. Então, pode ser que, se nós não estivermos atentos, nós podemos ser seduzidos, enganados por essas doutrinas de engano, de erro, de espíritos enganadores, que está dentro da igreja, tem a aparência de piedade, mas Satanás está lá. E um dos dons que a igreja precisa desenvolver é o discernimento de espírito. É um dos dons que a igreja precisa almejar, precisa buscar, para esse discernimento de espírito dentro da igreja, para esses últimos tempos, vai ser vital para a igreja, o discernimento de espírito, Marcelo. E nós temos orado, nós temos se santificado, se consagrado, e eu quero dizer, muitos poderes, muitas responsabilidades. Então nós estamos buscando viver essa santidade, esse temor. Então vai vir responsabilidade, mas também vai exigir de mim e de você um procedimento diferente, porque coisas vão começar a aparecer. Mas não é para desviar você, não é para tirar você da igreja, não, é para colocar você na rota. Porque a exortação ou a manifestação de um espírito onde Deus vai mostrar algo na sua vida, não é para tirar você da igreja, é para trazer você para a rota, é para você trazer você para a direção novamente, para o propósito. Amém? Grandes poderes, grandes responsabilidades estão vindo na sua vida, na minha vida, que está se expondo com o coração alinhado para realmente viver e desfrutar do mais, do melhor, do extraordinário de Deus. Que não são coisas, que é a presença, porque maior que a presença, que o extraordinário de Deus não é carro, não é casa, é a comunhão com Ele, é a experiência com Ele. Não é carro, casa, uma viagem para Dubai. Essa não é a maior experiência. A maior experiência é você ter um relacionamento íntimo com Deus, onde Ele vai manifestar através da sua vida e você vai ficar marcado para sempre. Essa é a maior experiência que nós devemos buscar como igreja. Amém? Você está aqui comigo? A iniquidade em grego é anomia. Em grego, iniquidade é anomia, ok? Uma forma da palavra
nomos, que é o tempo grego para lei. Então, nomos é lei, existe uma lei. A palavra grega nomos, né? Que é traduzido da iniquidade. Então, a palavra iniquidade é nomos, que é lei. Aí se colocar um A na frente. Anomai, que quer dizer o que, amado? Anomai. Nomo é lei, então existe uma lei que nós submetemos. Aí se colocar um A na frente, que é anomai, anomo, né? Que quer dizer o que, anomo? Olha, anomia, na verdade. Nomos é lei. Anomia significa oposto, sem lei, ilegal ou imoral. Então a iniquidade é algo sem lei, imoral, que está fora da vontade de Deus. Amém? Agora, nomos é lei, existe uma lei. Então a iniquidade vai aumentar, não é isso? Pessoas que vão andar fora da palavra, da lei, dos estatutos, dos mandamentos do Senhor. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas eu e você vamos andar na palavra. Diga, eu vou andar na palavra. O que Jesus está dizendo, que a sociedade jogará fora todos os padrões morais anteriormente acordados e se afastar da lei bem estabelecida de Deus no fim desta era. Então Jesus estava dizendo que muitas pessoas vão se afastar daquilo que foi acordado na palavra, porque veio outras influências, vieram os enganos, e elas foram influenciadas e se desviaram da fé. Não tem muito amém, não tem nenhuma correria na igreja, só a irmã ali no Xaramanaia, deixa ela aí, me ajuda. Aleluia. É a irmã Jussara. Amém, irmãos? Então nós não vamos se afastar da palavra não, queridos. Abra lá em Romanos 1:21, Paulo diz. Olha o que o Paulo diz. Quando a sociedade se afasta. Em Romanos 1:21, coloca aí para mim. Em Romanos 1:21, Paulo explica o que acontece com a sociedade que se afasta. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. As pessoas não glorificaram, não honraram a Deus, se desviaram e os seus discursos se envelheceram, ficaram velhos. Porque não deram glória, porque não fizeram a manutenção na sua vida, porque a pessoa aceita Jesus e nunca mais abre a Bíblia. Aceita Jesus, aprende o Salmo 23, o Senhor meu pastor, o 91 para expulsar tudo que é capeta, e aí nunca mais decora esses 2 versículos, nunca mais abre a Bíblia, nunca mais quer crescer, nunca mais quer se expor à palavra, à unção, ao ensino, ao crescimento da palavra. E acha que o Salmo 91 aberto vai expulsar os demônios. Não vai não, vá. O que vai expulsar é uma vida em comunhão, é uma vida em obediência, é uma vida firmada na doutrina. Senhor meu pastor, nada me faltará. É? E você? Honra o seu pastor? Não, eu estou dizendo o Senhor. Né? Você honra ele, para que as coisas possam se manifestar na sua vida. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 1:7, que a sabedoria começa com temor, e o conhecimento de Deus. Então uma sociedade que respeita a Deus, é uma sociedade que teme, e que honra, e que busca a sabedoria de Deus, não a sabedoria terrena. Você está comigo? Assim, se a sociedade rejeita respeita, reconhece Deus, isso resulta em iluminação, mas o contrário também é verdade. Quando temor e conhecimento de Deus são diminuídos,
a sociedade começa a afastar de Deus e começa a manifestar engano. Uma pessoa que vai manifestar engano, amado, é fácil de você identificar. É uma pessoa que não tem comunhão com a palavra, que não submete a palavra, que não submete a lideranças, regras, leis estabelecidas na palavra. É uma pessoa que facilmente ela vai se afastar, vai se perder e vai entrar no engano. Só que o engano, as doutrinas de demônios, enganos são sutis. Você só se percebe pelo Espírito. A pessoa prega porque os dons são irrevogáveis. A pessoa faz um monte de coisa, mas por trás daquilo, do coração, não está em linha com aquilo que Deus deseja, com a palavra de Deus. Mas você não percebe em olho nu. Você olha assim e fala, não, é uma benção. Falta só a auréola. Mas quando fala, nas entrelinhas, você pega o espírito de engano, porque vai contra as doutrinas e vai contra a submissão às autoridades. É fácil de perceber, irmão. É fácil de identificar. Só que ao olho nu você não percebe. Te seduz. E você não consegue identificar um espírito de engano quando ele entra no meio da igreja, se não tiver o discernimento de espírito. Então isso é muito sério. Diga, é muito sério. Aleluia. Quero chamar o louvor. Porque se chamar o louvor nós temos que acabar, né? Aleluia. Essa é a direção. Chama o louvor e já acaba. Você está comigo, irmão? Então nós precisamos estar firmes nas verdades do Senhor. Fugir desses enganos. Aleluia, Pai, obrigado pela sua palavra. Sabe, amado, que Jesus sempre dizia a verdade, amém? Nós vamos ver lá em Coríntios. Ele nunca negociou a verdade. E nós somos qualificados para ser a voz de Deus. Mas Jesus nunca negociou a sua verdade. Aí ele fala assim, portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Paulo falando, né? O qual somente terá a plena luz e as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor. Pode ser que você receba louvor, bênção do Senhor ou não. Mas o Senhor revela os desígnios dos corações. Nada fica oculto ao Senhor, porque Ele revela, Ele mostra. Você está comigo? E é para nós trazermos esse temor, esse entendimento, amado, para as nossas vidas e fugir de tudo aquilo que é anátema, é pecado. Paulo fala assim, lá em 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, por obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. E aí lá em Judas 1:3 fala que eu e você temos que batalhar pela nossa fé, para que eu e você não venha naufragar, se desviar, se esfriar. Então você batalha para a fé. Diga, eu batalho pela minha fé. Então há um esfriamento que pode vir com todos esses enganos, essas mentiras e influências, mas eu não permito que essa frieza chegue na minha vida, porque eu batalho pela minha fé. Judas 1:3 diz assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a responder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Então foi entregue para você uma fé, uma medida de fé. Agora você batalha por essa fé, para não esfriar, para não se desviar, para não desanimar, para não andar em pecado, para não andar em engano, para não andar em desonra. Você batalha pela sua fé. Tenha fé na sua fé, na fé que Deus te deu. Tenha fé em Deus, do tipo de Deus Deus liberou a palavra e aconteceu, eu vou liberar a palavra e vai acontecer. Mas tenha fé na sua fé, não na fé do outro.
Tenha fé na sua fé, creia na palavra, declare a palavra, chame a existência daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, amado, eu preciso, estar bem afinado, como o diapasão, os instrumentos afinados, fluindo perfeitamente. Diapasão, né? Diapasão é um instrumento que afina os instrumentos. Então eu e você precisamos estar afinados na palavra, precisamos estar afinados no Espírito como diapasão, tocando as notas certas, fluindo nas notas certas que Deus tem e deseja para as nossas vidas, igreja. Aleluia. Se sinta privilegiado com essas ministrações que Deus está liberando na nossa igreja, nas nossas vidas, porque Deus deseja o melhor para mim e para você. Você crê nisso, que Deus deseja o melhor? Nós precisamos andar diligentemente na palavra. E a palavra diligentemente é a palavra paracaléu, encorajar, estimular, suplicar, pedir. Diligentemente, paracaléu, suplicar, impulsionar. Então hoje Deus está te impulsionando, Deus está te encorajando, Deus está te levantando para viver o melhor dele para a sua vida. Você crê nisso? Diga: eu vou me levantar, eu estou me levantando para viver o melhor de Deus. Aleluia. Nada precisa melhorar na palavra, mas em mim você precisa melhorar. E nessa noite você sabe o que precisa melhorar. A palavra não precisa melhorar, mas eu e você precisamos. E Deus está nos impulsionando, Deus está nos levantando nessa noite. Você crê nisso? Quando nós cavamos fundo, amado, e pela fé acessa o poder e a presença de vida divina contidos na palavra, inspirado pelo Espírito Santo, esse poder é liberado para alterar qualquer situação na minha vida e na sua vida. Quando nós cavucamos fundo em fé na palavra de Deus, somos inspirados, somos guiados a viver, a desfrutar do sobrenatural de Deus. Então nós cantamos sobrenatural, é a extensão, é o aceleramento, é algo novo. Deus tem, mas com uma condição. Existe o bônus, mas tem o ônus, tem a responsabilidade de viver, de praticar, não ser ouvintes, mas ser praticantes. Sede praticantes da minha palavra, não somente ouvintes. Então Ele deseja que eu e você cresça, que eu e você flua, que eu e você viva o melhor, quando nós nos aprofundamos e cavucamos mais fundo em fé na palavra de Deus. E lá em 2 Pedro 1:3 diz assim: visto como o seu divino poder nos tem doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua gloriosa virtude, para a sua própria glória e virtude, pelas quais nós tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos de toda a corrupção das paixões que há no mundo. Então o Senhor te capacitou, o Senhor te revestiu, o Senhor colocou a vida dele, Zoe, dentro de você, para que você viva, não sendo influenciado, mas sendo um influenciador, manifestando essa vida, tudo que diz respeito à piedade. Deus já deu, Deus já disponibilizou para você viver uma vida de bênção, de honra, de intimidade, de temor, de santidade, obediência, se livrando dos enganos, se livrando das mentiras, se livrando das influências que vem sobre nós, sobre a igreja, e você rejeitando, você não recebendo na sua vida. Eu já andei por esse caminho, amado. É dano, é perigoso, é dano é caminhos de morte. Ficar ouvindo pessoas, disseminando coisas. Não obedece o pastor. Não é desse jeito. Não, vamos fazer assim, vamos fazer daquele outro. Eu já andei por esse caminho. É caminho de morte, é caminho perigoso. Eu já andei nesse caminho de ajuntar grupinho e falar: não, o pastor lá está errado, nós que estamos certos, você que está certo. Não, o pastor deu uma direção, mas não temos que obedecer a direção do pastor. Não, nós somos livres. Não,
Vamos fazer do nosso jeito. Eu já andei nesse grupo, Manu. Eu já andei nesse caminho, Cássio, de aliados, de parceiros, não de confidentes que fala: filho, se ajeita, se alinha, você está errado, esse caminho é de morte, é de dano, de prejuízo, sai desse lugar, sai desse caminho. Eu já andei lá, irmãos, eu sei como que é. Não é bem assim não, pastor, não é bem assim não, o Lauro, não é desse jeito, Adriana, não. Espírito de engano, sugestões são lançadas e as pessoas estão caindo, estão agarrando. Eu já andei nesse caminho, Manu, de falar contra o meu líder, de ir contra o meu líder, porque pessoas que estavam, sabe, doentes e queriam mestres para si, aliados, ó, vamos se juntar contra lá o pastor, vamos, não, tá tudo errado, nós estamos certos. Vai nesse caminho aí que você vai ver onde você vai parar, vai. A Bíblia fala sobre rebelião, traz morte, traz dano, traz prejuízo. Sai deste lugar, sai desse caminho, volta para a palavra. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. As pessoas não querem ser corrigidas, se rebelam contra a liderança. Em Atos, olha aqui que fala: atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, ao qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus levantou homens e mulheres para que você possa estar submisso embaixo. Foi Deus que levantou, não foi eu que vim aqui e surgi do nada, estou aqui. Foi Deus que levantou, irmão. Então quando você rejeita uma autoridade de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Você está aqui, foi para casa. E outro erro, amado, que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Você já ouviu dessa igreja? Qual era o erro dessa igreja, das 7 igrejas da Ásia? E Jesus dá uma revelação para João, e uma delas, ele fala dessa igreja de Pérgamo, que tinha os nicolaítas. Sabe quem é os nicolaítas? Tinha na igreja de Pérgamo, e Jesus traz uma revelação para João sobre essa igreja de Pérgamo. Nicolaítas, sabe o que eles faziam? Eles trazia enganos, mentiras do mundo para infiltrar dentro da igreja e dizer para a igreja que era normal, tinha que aceitar todo tipo de erro. Esses eram nicolaítas. Não tem problema fazer isso, errar aqui não, viver desse jeito, não tem problema. Eles estavam trazendo esse tipo de engano para a igreja, influenciando a igreja. Não é bem assim não que pregou lá não. Não é bem desse jeito que está dizendo não. Nós precisamos aceitar. Lógico que vai aceitar, irmão. Vamos pregar, vamos amar, mas vamos corrigir. Mas esse nicolaíta estava trazendo: ó, você beber não tem nada a ver, você trair a sua esposa não tem nada a ver. Pode, é normal. Era esse tipo de engano que esses irmãos estavam trazendo para a igreja. Você pode viver de qualquer jeito, não precisa dar satisfação para o pastor não. Se você é ministro, se você serve na igreja, você é submisso a um líder. Agora, se você é aquele que anda de qualquer jeito, sem rumo, sem lenço e documento, irmão, fica à vontade. Mas se você tem um pastor, submeta, honre, obedeça. Não fica, sabe, falando: não é desse jeito não é assim não. Irmão, tem quantas igrejas aqui em Campo Grande? Milhões. Fica livre, vai na bênção. Eu te abençoo, vem aqui, vai na bênção. Agora fica só criando, sabe? Não, vai com Deus, eu te abençoo. Ainda te dou uma oferta. Eu te abençoo e ainda dou uma oferta, seu Valdemar. Vai com Deus e uma oferta ainda, Laura. Porque existe esse tipo de pessoas, Paulo está falando, está compartilhando para mim, para você vai entrar na igreja e vai pegar pessoas aí que não estão firmadas, fica dando ouvido. Vai pegar, então sai fora.
É Bíblia, eu li o livro. Então o pastor não está trazendo uma palavra de carapuça, não, eu li o livro está falando sobre isso, então receba. Foi Rick Renner que foi inspirado, e Paulo também, amado. Eu estou só compartilhando aquilo que eu estudei e li nesse livro, e estou compartilhando com a igreja. Então não vem falar, não, o pastor está trazendo carapuça. E se for, usa e muda. Amém, é fácil, irmão. Aleluia. Sempre que o povo de Deus faz concessões com a sua fé, ele perde o poder e a santidade. Concessão, posso fazer isso, e a Bíblia está dizendo para não fazer. Posso viver desse jeito? Não pode não. Você é santo, você é separado. Quem é santo, amado? Separado. Então não vou ouvir música do mundo e aí vim tocar, pegar o instrumento e querer tocar. Não vai não, pode descer. Eu falo aqui sempre, pode descer, vai com Deus. Aí tá lá ouvindo Guns N' Roses e quer tocar guitarra. Não, amado, tem pregador pregando isso agora, irmão. Vocês estão desatualizados? Vocês estão, onde vocês estão? Estão dizendo que pode, amado, beber, ir para a boate à noite e depois no domingo vem tocar na igreja. Pode, é assim que a sociedade tem trazido os enganos, infiltrado dentro da igreja. Não pode. É arte, lógico, a arte está aqui, mas é para Deus. Sou separado, sou consagrado, irmão. Então, aqui no Verbo da Vida eu nunca vi. Então, tocou no mundo, fica lá, aqui não toca. Pode ser membro aí, sentar, mas tocar não vai. Ah, mas é radical, e aí? Porque as pessoas agora estão achando que o pastor é duro, que ele é muito radical. Eu não vou negociar a palavra. Aí você pode achar outro que vai negociar, que vai deixar as coisas correr solta. Aí fica falando, não, o pastor é muito radical, não precisa ser tão desse jeito, não é bem assim. Estou te vendo, né, Marcelo? Olha que Pedro diz lá, 2 Pedro 1,16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Amado, nós fomos, Pedro está dizendo, nós fomos testemunha da vida de Jesus, daquilo que ele pregou, daquilo que ele fez. Não foi fábulas, coisas inventadas, nós somos testemunhas. Amado, você é uma testemunha. Você precisa ser uma testemunha de Jesus, daquilo que você está vivendo, das experiências que você está tendo com o Senhor. Amém? Devemos ter compaixão pelos que estão enfermos. Sim, devemos ter compaixão por pessoas que estão influenciadas, ok? Mas Judas 1, 22 ao 24 diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Temos que ter compaixão, devemos amar sim, mas corrigir e perceber se aquela pessoa ela quer ser corrigida e quer ser mudada, porque tem pessoas que não querem ser mudadas e corrigidas, não quer ter pastor, não quer, não aceita, e é um bode, só dá cabeçada. Já viu aí o bode, né? Ele só dá cabeçada. A ovelha ouve a voz e vai, mas o bode dá cabeçada, ele não aceita, ele não quer. Amado, submete a palavra, se submete a Deus, sai fora desses enganos, amado. Deus tem coisa para fazer, Deus não mentiu, Deus não te enganou, mas agora você precisa submeter e fugir dessas influências que não é boa para você. Amém? Você pode se colocar de pé, você pode fechar os teus olhos, você pode começar a orar ao Senhor. Pai, nós amamos pessoas, nós amamos vidas, mas nós vamos liberar a Tua palavra, nós vamos falar a Tua verdade, não vamos negociar, não vamos fazer concessão com a santidade, não vamos fazer concessão, Pai, com o temor, com a honra ao Senhor, não, jamais. Então ore ao Senhor neste momento, irmão. Fale com Ele, sabe?
sabe, tenha uma experiência, tenha um encontro. Pai, me mostra aquilo que eu não estou vendo. Talvez eu estou andando por um caminho, sendo influenciado por espíritos que eu não estou percebendo, mas eu me submeto à tua unção, ao teu poder, eu submeto à tua palavra, e eu sei, Pai, que os meus olhos serão iluminados de todo engano, de toda mentira, de toda corrupção. Ora para que os olhos sejam abertos nessa noite. Deus não deseja o mal para você, Deus não tem mal para você, mas você se expõe para viver o mal. Pai, eu declaro os olhos do entendimento, pessoas que estão indo para caminhos de morte, saindo desses caminhos, saindo desses enganos, saindo desses falatórios, saindo dessas falácias e vindo, Senhor, para a palavra, para o ensino, para a doutrina, não aceitando o mundo dentro da igreja, não aceitando o mundo nas suas vidas. Não, Pai. Aquilo que é pecado vai continuar sendo pecado até a sua volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.